Após a morte do CEO da empresa, sua filha decidiu testar os funcionários para escolher seu sucessor, mas não imaginava o que ia encontrar. Rodrigo caminhava pelos corredores da empresa com passos lentos e apoiado em uma bengala discreta. Apesar da idade avançada e das crises de saúde que o enfraqueciam a cada semana, ele fazia questão de estar presente na sede, cumprimentando funcionários, ouvindo relatórios e tentando manter a postura firme de quem havia construído aquele império do zero. Muitos funcionários o respeitavam e demonstravam carinho genuíno, mas entre todos, o que mais se destacava ao seu lado era Maurício, o gerente de confiança. Ele se aproximava a cada instante, sempre pronto a carregar uma pasta, abrir uma porta ou se oferecer para resolver qualquer questão. Na frente dos outros, suas palavras eram sempre de admiração. "O senhor é insubstituível, Rodrigo. Não existe ninguém que faça o que o senhor faz", dizia com um sorriso falso que o velho CEO, cansado, preferia não confrontar. No entanto, pequenos gestos traíam as intenções de Maurício. Quando Rodrigo tossia forte em uma reunião, o gerente abaixava o olhar com um meio sorriso quase imperceptível. Quando os médicos recomendavam repouso, ele se oferecia para assumir provisoriamente, mas com um brilho de satisfação nos olhos. Dentro de si, estava convicto de que logo ocuparia a cadeira principal. Os funcionários atentos percebiam sua postura ambígua, mas não comentavam. Enquanto isso, longe dos corredores da empresa, Alice vivia uma rotina bem diferente. Aos 22 anos, mantinha-se em casa, estudando por conta própria e cuidando do pai sempre que podia. Não tinha o hábito de visitar a empresa, pois Rodrigo sempre a poupou daquele ambiente de pressão. Ainda assim, a relação entre eles era de respeito e afeto, mesmo que marcada por certa distância. Naquela noite, ao ver o pai chegar cansado do trabalho, Alice se aproximou e disse: "Pai, talvez já seja a hora de descansar. Sua saúde não parece estar bem." Rodrigo respirou fundo, colocou a mão sobre a dela e respondeu: "Minha filha, eu construí esta empresa com minhas mãos, e enquanto eu puder, estarei lá. Confie em mim." Antes de continuarmos, queremos fazer um pedido especial. Trazemos essas histórias de forma gratuita e, para continuar assim, pedimos que você considere deixar seu like e se inscrever. Coloque nos comentários a cidade de onde está assistindo a essa história. Muito obrigado, e vamos continuar. As semanas avançaram e a saúde de Rodrigo declinava. Na sede da empresa, uma reunião especialmente tensa colocou tudo em evidência. Rodrigo tossia com dificuldade, interrompendo a própria apresentação, enquanto Maurício tomava a palavra, sempre com voz calma, quase paternal, mas em tom de falsa solidariedade. "Rodrigo, talvez seja melhor eu conduzir os assuntos mais pesados. O senhor precisa cuidar de si", dizia, olhando para os demais diretores como se já fosse o substituto natural. Por dentro, comemorava cada sinal de fraqueza do chefe. Quando Rodrigo saiu mais cedo, apoiado por um assistente, Maurício permaneceu na sala distribuindo ordens sutis, aproveitando-se do vazio de poder. Alguns funcionários se entreolharam, incomodados com o entusiasmo do gerente, mas se calaram. Naquela mesma noite, em casa, Rodrigo sofreu uma nova crise. Alice o encontrou sem forças, e apesar de chamar ajuda rapidamente, não houve tempo. O velho CEO faleceu, deixando a filha em estado de choque. Sentada na sala, com lágrimas descendo sem controle, Alice não sabia como lidar com a dor. Quando um novo dia raiou em meio à dor, o advogado da família, Heitor, foi até ela. Com a voz calma, tentou ser firme. "Alice, eu sei que este não é o momento mais fácil, mas preciso que saiba que toda a herança, inclusive a empresa, agora está sob seu nome. Você herdará tudo." A jovem ergueu os olhos marejados e respondeu, sem esconder o medo: "Eu não sei nada sobre negócios, Heitor. Como vou cuidar disso?" O advogado pousou a mão sobre seu ombro e disse: "Não precisa decidir nada agora. O tempo vai lhe mostrar o caminho. Apenas não esqueça que seu pai sempre confiou em você." Enquanto Alice enfrentava o luto e o peso súbito da responsabilidade, Maurício já se movimentava nos bastidores da empresa. Na manhã do enterro, usava o terno mais caro e distribuía palavras de falsa comoção aos funcionários. Murmurava em voz baixa para quem quisesse ouvir: "Rodrigo era um grande homem, e será uma honra dar continuidade ao trabalho dele." Dentro de si, já se via como o novo CEO, sem imaginar que as decisões não seriam tão fáceis quanto acreditava. Alice permanecia sentada na sala de casa, cercada por documentos que ainda não fazia ideia de como interpretar. O silêncio da casa a incomodava,
pois sempre se lembrava do pai caminhando pelos cômodos, falando sobre prazos, reuniões e projetos que ela nunca entendeu por completo. Agora, sozinha, pegava uma foto antiga na qual aparecia ainda criança ao lado de Rodrigo, em um piquenique simples no quintal. Recordava que, mesmo tão ocupado, ele reservava aqueles pequenos momentos para estar com ela. Apertando a foto contra o peito, murmurou para si mesma: ele sempre cuidou da empresa, mas nunca me ensinou como cuidar dela. Heitor se aproximou, carregando uma pasta organizada com todos os papéis que precisavam ser vistos. Sentou-se diante dela e abriu a pasta com calma, colocando os documentos sobre a mesa. Alice, precisamos falar seriamente. Legalmente, tudo agora está em seu nome. Você pode assumir a presidência da empresa se quiser, mas também pode nomear outra pessoa, um CEO de confiança. Não há obrigação de assumir diretamente se não se sentir pronta. Ela olhou para ele com os olhos cheios de insegurança e confessou: eu não sei nada sobre gestão, Heitor. Nunca estive lá dentro de verdade. Nunca participei. Como posso decidir o futuro de tantas pessoas se mal sei como funcionam as coisas? O advogado ajeitou os óculos e respondeu em tom calmo: é justamente por isso que precisa pensar bem. A empresa precisa de liderança, mas não necessariamente precisa ser a sua de imediato. Você tem a opção de nomear alguém que possa conduzir as operações. Alice respirou fundo, balançando a cabeça. Se eu aparecer lá como herdeira, todos vão fingir ser o que não são só para impressionar. Eu preciso de uma forma de ver quem eles realmente são. Heitor esboçou um sorriso breve e comentou em tom quase humorado: sabe, uma vez li uma história curiosa na internet. Uma herdeira de outra empresa resolveu se disfarçar de faxineira para conhecer os funcionários sem ser reconhecida. Foi engraçado na época, mas de certa forma deu certo. Ele riu de leve, mas ao perceber o olhar sério de Alice, percebeu que ela levava de uma ideia a sério. Você não está considerando isso de verdade, está? Ela respondeu sem hesitar. Por que não? É a única forma de ver como as pessoas se comportam quando não estão tentando me agradar. Quero saber quem realmente merece confiança. E Heitor ficou surpreso, coçou o queixo e suspirou. Se decidir mesmo, terá que ter muito cuidado. Mas confesso que seria algo inesperado. Na manhã seguinte, Alice saiu de casa com o coração acelerado. Usava um uniforme simples de faxineira, sapatos confortáveis e um lenço amarrado no cabelo que escondia parte do rosto. Havia colocado óculos de grau sem lentes para modificar a aparência, e ao se olhar no espelho antes de sair, quase não se reconheceu. Se meu pai pudesse me ver agora, talvez sorrisse, pensou em silêncio. Chegou cedo à empresa, carregando um balde e alguns panos, misturando-se entre outros funcionários de limpeza sem chamar atenção. Ao atravessar o saguão, percebeu como ninguém a reconheceu. Alguns funcionários passavam apressados sem sequer olhar para ela. Tentou cumprimentar discretamente com um bom dia, mas recebeu apenas olhares rápidos e indiferentes. Continuou caminhando pelos corredores, observando cada setor. No departamento financeiro, notou o ritmo acelerado de números e papéis, mas ninguém lhe deu atenção. No setor de marketing, ouviu risadas e comentários sobre campanhas, mas quando ela se aproximou com o carrinho de limpeza, as conversas cessaram como se sua presença fosse um incômodo. Depois de algumas horas, percebeu que apenas uma pessoa parecia realmente interessada em tratá-la bem. Era Maria, uma senhora faxineira de rosto bondoso e movimentos lentos, mas sempre disposta a ajudar. Ao vê-la perdida em meio ao prédio enorme, a idosa sorriu e disse: você deve ser nova aqui, não é? Venha comigo, vou lhe mostrar onde ficam os materiais e os melhores lugares para começar. Alice sentiu um alívio imediato e respondeu com gratidão: obrigada. Eu realmente estou meio perdida. Durante o intervalo, sentaram-se juntas em um canto tranquilo do refeitório destinado aos funcionários da limpeza. Aproveitando a oportunidade, Alice puxou o assunto de forma cuidadosa. Ouvi falar de um gerente chamado Maurício. Parece que ele tem bastante influência aqui dentro, não é? Maria suspirou profundamente antes de responder. Influência ele tem sim, mas não é boa pessoa. Sempre tratou mal os subordinados, especialmente nós da limpeza. Para ele somos invisíveis. Já vi colegas chorarem por causa das humilhações dele. E acredita que há quem ache que ele será o próximo CEO? Seria uma tragédia. A cada palavra, Alice sentia um aperto no peito. Lembrava-se das vezes em que o pai falava sobre Maurício como alguém de confiança. E agora ouvia a versão de quem convivia diariamente com ele. Então ele sempre foi assim? Insistiu.
A idosa confirmou com amargura. Sempre. Só demonstra gentileza quando está perto dos diretores ou de alguém importante. Para o resto, só desprezo. Alice permaneceu em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre o contraste entre a imagem que o pai tinha e a realidade que via diante dos olhos. Murmurou para si mesma. Talvez eu precise ver com meus próprios olhos como ele realmente age. Maria não percebeu a profundidade da frase e apenas continuou conversando, falando das dificuldades de anos de trabalho e da pouca valorização que recebiam. Alice já estava exausta de tanto caminhar pelos corredores, mas não deixava de observar cada detalhe. Viu como alguns funcionários trabalhavam em silêncio, sempre olhando para os lados como se tivessem medo de cometer qualquer erro. Outros, porém, se apoiavam na falta de supervisão, cochichavam e deixavam tarefas acumuladas. A presença do nome de Maurício pairava sobre todos como uma sombra. Bastava alguém mencioná-lo para que o ambiente se calasse. Era como se a simples possibilidade de ele aparecer bastasse para prender a respiração coletiva. Carregando o balde de limpeza, Alice avançava lentamente pelo corredor principal. Segurava firme o cabo da vassoura quando, distraída com o movimento intenso de funcionários entrando e saindo das salas, esbarrou em um homem que vinha na direção contrária. O impacto foi leve, mas suficiente para fazê-la perder o equilíbrio por um instante. Quando ergueu os olhos, o coração disparou. Era Maurício. O gerente parou de imediato e olhou para baixo, observando a marca mínima que ficara em seu terno. Seus olhos faiscaram de raiva, e ele ergueu a voz para que todos ouvissem. Olhem só o que eu ganho em troca de anos de dedicação. Uma faxineira desastrada que não sabe nem andar sem atrapalhar. O corredor se encheu de olhares curiosos. Alguns funcionários se aproximaram discretamente, ansiosos para assistir ao espetáculo que ele montava. Maria, que vinha alguns passos atrás com um pano nas mãos, se apressou em intervir. Foi um acidente, Maurício. Não houve intenção alguma, disse em voz baixa, mas suficiente para ser ouvida. Ele se virou de imediato para ela, apontando o dedo com desprezo. Você outra vez? Anos nesta empresa, e continua a mesma incompetente. Pessoas como você mancham a imagem da companhia. Se dependesse de mim, já estaria demitida há muito tempo. A senhora baixou os olhos, envergonhada diante de todos. O silêncio do corredor era quebrado apenas pelas risadas abafadas de alguns que aproveitavam a chance de ver alguém mais fraco ser humilhado. Alice sentiu o sangue ferver e não conseguiu se calar. Ela não fez nada de errado, Maurício. Foi apenas um esbarrão. Eu estava aqui e vi tudo. Maurício a encarou de cima a baixo, como se examinasse uma praga incômoda. Aproximou-se dela e falou alto, para que todos ouvissem. E quem é você para dizer qualquer coisa? Uma simples faxineira? Uma irrelevante que não entende nada do que acontece aqui dentro? Saiba que em pouco tempo serei o novo CEO desta empresa, e não permitirei que inúteis como vocês continuem sujando meus corredores. Um grupo de funcionários, ansioso por agradar ao gerente, soltou risadinhas e acenou em aprovação. Os olhares se voltaram contra Alice, pesados de desprezo, como se sua presença ali fosse um incômodo. Ela tentou manter a postura firme, mas a humilhação pública lhe queimava por dentro. Abriu a boca para responder, mas Maria segurou seu braço com força e sussurrou. Não fale mais nada, minha filha. Foi culpa minha. Eu deveria ter prestado atenção. Não se envolva por mim. Alice olhou para a senhora, percebendo nos olhos cansados uma dor antiga, o tipo de dor de quem já havia sido esmagada inúmeras vezes pelo mesmo homem. As palavras de Maria soaram como um escudo improvisado, mas também como uma condenação. Maurício, satisfeito por impor sua autoridade, virou-se para os outros e completou com ironia. Eis o tipo de gente que ainda respira o ar desta empresa. Mas logo as coisas vão mudar. Ele seguiu pelo corredor com passos duros, deixando atrás de si um rastro de silêncio constrangido. Alguns funcionários voltaram às suas mesas fingindo normalidade. Outros permaneceram murmurando, mas ninguém ousou defender as duas faxineiras. Alice respirou fundo, engoliu a raiva e continuou a limpar o chão, tentando não demonstrar a tempestade que se formava dentro dela. O restante da tarde se arrastou. Alice notou que os corredores estavam cheios de cochichos, e a tensão crescia a cada minuto. Funcionários falavam em demissões repentinas que estavam acontecendo em vários setores. Já avisaram 3 do departamento de marketing e 2 da contabilidade, dizia um homem encostado na parede, sem perceber que ela ouvia. E ninguém entende de onde veio a ordem. Outro, quase em sussurro, completou. Maurício não sabia de nada. Isso vai dar problema. Ela continuou a caminhar com o balde e o carrinho,
passando por grupos que se dispersavam assim que notavam sua proximidade. As expressões eram de medo e insegurança. Mais tarde, em uma sala onde recolhia papéis amassados, ouviu duas funcionárias comentando em tom nervoso. Dizem que a lista de cortes é grande, mas Maurício não está por trás disso. Alguém autorizou sem passar por ele. A outra respondeu rapidamente. Ele vai surtar quando descobrir. Minutos depois, o boato se confirmou. Maurício atravessou o corredor central com o rosto ruborizado e passos pesados, empurrando as portas como se fosse derrubá-las. A cada passo, mais pessoas se juntavam discretamente para acompanhar o que parecia prestes a explodir. Alice já não aparecia mais pelos corredores, limpando o chão. Mas ninguém se perguntou por ela. Uma faxineira não parecia fazer falta para aquelas pessoas. Maurício entrou na sala de recursos humanos como uma tempestade, com o rosto vermelho e o olhar carregado de fúria. Sua voz ecoou como uma ordem que não admitia resposta. Quero saber imediatamente quem autorizou essas demissões sem passar por mim. Eu sou o responsável aqui. Ninguém tem autoridade acima da minha. Os funcionários se encolheram em suas cadeiras, alguns desviando os olhos, outros fingindo estar ocupados. O silêncio durou poucos segundos até que a responsável pelo setor, uma mulher de postura firme, levantou-se e o encarou com serenidade. Maurício, não posso mais acatar ordens suas. Houve uma decisão tomada pelos sócios e está tudo registrado. Ele arregalou os olhos, incrédulo, e deu um passo à frente. O que está dizendo? Isso é um absurdo. Eu sou o próximo na linha de comando. Nenhum documento pode mudar isso. A responsável abriu uma gaveta lentamente e retirou um envelope. Caminhou até ele e, sem se abalar com a fúria estampada no rosto do gerente, entregou o papel. Está aqui a carta de desligamento, assinada por todos os sócios. A partir de agora, você não faz mais parte da empresa. As mãos de Maurício tremeram ao rasgar o envelope e ler as linhas curtas e diretas que encerravam seu vínculo. A cada palavra lida, sua respiração se tornava mais pesada. Isso não passa de um engano. Vocês não sabem o que estão fazendo, repetia em voz alta, tentando convencer a si mesmo de que aquela realidade não era possível. Jogou o papel sobre a mesa e gritou. Nenhum sócio teria coragem de me afastar. Eu sempre fui a pessoa mais leal a Rodrigo. Todos sabem disso. Sem esperar mais explicações, virou-se e saiu em disparada, ignorando os olhares que se cruzavam nos corredores. Seu único pensamento era chegar à sala do CEO e retomar o que acreditava ser seu lugar. Empurrou portas, subiu as escadas com passos apressados e finalmente abriu a porta da sala principal. Parou no meio do caminho ao ver a cena diante de si. Sentada na cadeira que sempre fora de Rodrigo, com o uniforme simples de faxineira, estava Alice. Por alguns segundos, o silêncio reinou, até que Maurício explodiu. O que significa isso? Uma faxineira sentada na cadeira de CEO? Você não tem noção do lugar em que está. Isso é uma invasão inaceitável. Levante-se agora mesmo ou vai se arrepender. Alice ergueu o olhar para ele com calma, sem se mover, apenas cruzando as mãos sobre a mesa. Eu tenho pleno conhecimento do lugar em que estou, Maurício. O gerente deu uma risada debochada e olhou em volta, como se buscasse testemunhas para reforçar a própria indignação. Escutem todos, temos uma intrusa aqui dentro. Quero a segurança imediatamente nesta sala. Não vou tolerar esse tipo de palhaçada. Enquanto sua voz ecoava, a porta se abriu novamente. Era Maria, que entrou com passos firmes e serenos, segurando o pano de limpeza ainda nas mãos. O clima pesado pareceu mudar por alguns instantes com a presença dela. Maurício franziu o senho, confuso com a tranquilidade da senhora, e apontou para Alice. Você sabe quem é essa? É só uma faxineira qualquer que resolveu se sentar na cadeira de Rodrigo. Isso é um insulto à memória dele. Maria respirou fundo e respondeu com voz firme. Eu sei muito bem quem ela é, Maurício, e você também deveria saber. O gerente balançou a cabeça em negação, rindo como quem escuta um disparate. Não venha me dizer que está tentando inventar alguma história agora. É ridículo. Essa garota não passa de uma farsante. Alice permaneceu imóvel, olhando diretamente para Maurício, sem abaixar a cabeça diante das acusações. Você pode rir, pode gritar, mas não vai mudar a verdade. Existe algo que precisa ser revelado, e chegou a hora. A cada palavra dela, o ambiente parecia se encher de mais expectativa. Foi nesse momento que 2 seguranças entraram na sala, atendendo ao chamado. Maurício abriu os braços, aliviado, e ordenou de imediato. Tirem essa mulher daqui agora mesmo.
Ela está invadindo a sala mais importante da empresa. Os homens pararam, olhando de Maurício para Alice, e hesitaram. Não se moveram. O silêncio se tornou ainda mais pesado, e todos os olhos estavam fixos na jovem sentada na cadeira do pai. O gerente, cada vez mais nervoso, elevou ainda mais a voz. Estão esperando o quê? Façam o trabalho de vocês. Eu sou o responsável aqui, e ordeno que essa impostora seja retirada imediatamente. Os seguranças se entreolharam, sem dar um passo sequer, aguardando algo que não estava claro para os demais. Alice permanecia sentada na cadeira do pai, com o uniforme de faxineira, encarando Maurício sem vacilar. O gerente estava vermelho de raiva e gritava para que os seguranças a retirassem, mas eles não se moviam. Foi nesse instante que a jovem ergueu a voz de maneira firme, rompendo o silêncio pesado da sala. Chega, Maurício, não vou fingir mais. Eu não sou uma faxineira qualquer. Meu nome é Alice, filha de Rodrigo, e herdeira desta empresa. As palavras ecoaram como um trovão, deixando todos em estado de choque. Maurício soltou uma gargalhada debochada, inclinando o corpo para a frente como se tivesse ouvido a maior piada de sua vida. Você? Filha de Rodrigo? Isso é uma piada de mau gosto. Está querendo enganar quem? Rodrigo jamais deixaria uma menina inexperiente tomar conta da companhia. É uma farsa. Ele gesticulava exageradamente, tentando convencer os seguranças de que aquilo não passava de uma mentira mal construída. Alice não recuou. Abriu a bolsa simples que havia trazido consigo escondida entre os materiais de limpeza e retirou um envelope. Colocou sobre a mesa os documentos assinados por Heitor e pelos próprios cartórios, comprovando sua identidade e o testamento de Rodrigo. Aqui está a prova. Eu não preciso da sua aprovação, Maurício. Está tudo legalizado e registrado. Rodrigo confiou a mim a continuidade do legado dele. Os seguranças se entreolharam. Já sabiam o que estava acontecendo e deram alguns passos discretos para se posicionarem ao lado de Alice, aguardando apenas um sinal dela. O gerente, percebendo o movimento, arregalou os olhos e tentou reverter a situação. Vocês vão acreditar nisso? Uma garota vestida de faxineira chega aqui e diz que é herdeira, e vocês simplesmente aceitam? Isso é um golpe, e eu não vou deixar a empresa cair em mãos tão despreparadas. Nesse momento, a porta da sala se abriu novamente. 4 homens de terno entraram com passos firmes. Eram os sócios da empresa, acompanhados de Heitor. O advogado mantinha a expressão séria, e os sócios observavam a cena com um olhar atento. Maurício ficou pálido ao vê-los, recuando alguns passos. Senhores, que bom que chegaram. Precisam ver o que está acontecendo. Essa impostora está tentando se passar pela filha de Rodrigo. Vocês não podem permitir tamanha afronta. Heitor ergueu a mão e interrompeu a explosão do gerente. Não há impostora aqui, Maurício. Todos os senhores já foram informados do plano de Alice, inclusive sobre o disfarce que ela escolheu usar para conhecer a realidade da empresa. Nada disso é surpresa para nós. Os sócios assentiram com a cabeça, confirmando as palavras do advogado. O gerente sentiu as pernas tremerem e murmurou em tom quase suplicante. Vocês estão me traindo? Depois de tantos anos de dedicação? Não pode ser. Alice aproveitou o silêncio que se formou e se levantou da cadeira. Ainda com o uniforme de faxineira, caminhou até o centro da sala e falou em voz firme. Hoje eu vi com meus próprios olhos como a empresa funciona de verdade. Vi funcionários dedicados sendo ignorados. Vi pessoas que trabalham duro sem reconhecimento. E vi como o medo que você espalhou tomou conta de todos. Também vi como tratou Maria, uma mulher que trabalhou aqui por anos e que foi humilhada por você diante de todos. Vi como você usou seu cargo para se colocar acima dos outros, espalhando desprezo e arrogância. Isso não é liderança, Maurício. É abuso. O gerente tentou interromper, levantando a voz. Você não sabe do que está falando. Isso não passa de uma encenação. Não pode me acusar de nada sem provas. Um dos sócios, um homem de meia idade, respondeu imediatamente. As provas estão nos relatos de dezenas de funcionários que já nos procuraram ao longo dos anos. E agora temos a confirmação direta da herdeira. Não há mais espaço para desculpas. Maurício recuou mais alguns passos, mas os seguranças avançaram, posicionando-se ao seu lado. Alice voltou à mesa, pegou outro documento e o colocou diante dele. Está aqui a sua demissão definitiva, assinada pelos sócios. Você vai assinar agora e sair desta empresa como nunca deveria ter entrado. O gerente abriu o papel com mãos trêmulas, leu rapidamente e jogou sobre a mesa. Eu não vou assinar isso. Não podem me obrigar. Isso é uma injustiça. Um dos seguranças segurou firme seu braço
inclinando-o sobre a mesa. Alice falou com firmeza. Ou assina por bem, ou sairá daqui como alguém que resistiu até o último segundo a aceitar a verdade. A escolha é sua, mas o resultado será o mesmo. Maurício olhou para os sócios em busca de algum apoio, mas encontrou apenas expressões frias e decididas. Heitor cruzou os braços e declarou em voz clara: assine, Maurício. Não há mais nada a discutir. Com os dentes cerrados, o gerente pegou a caneta e rabiscou sua assinatura no canto do papel. Jogou a caneta de volta à mesa e disse entre gritos: isso não vai ficar assim, vocês vão se arrepender de me tirar daqui. Essa empresa não vai durar um mês sem mim. Os seguranças o puxaram pelos braços e começaram a arrastá-lo para fora. Ele continuava gritando, tentando se soltar, mas ninguém demonstrou intenção de ajudá-lo. A porta se fechou atrás dele, e a sala mergulhou em silêncio. O peso da cena ainda pairava no ar. Alice ainda estava com o uniforme simples de faxineira, quando se levantou da cadeira e encarou todos os presentes. A sala permanecia em silêncio após a saída de Maurício, e os olhares estavam voltados para ela. Respirou fundo e falou em voz firme, sem hesitar. Antes de tudo, quero deixar claro que até hoje eu acreditava que não seria capaz de assumir essa responsabilidade. A morte do meu pai me pegou de surpresa, e eu não me sentia preparada para estar aqui. Pensei em nomear outra pessoa para ser o novo CEO, alguém mais experiente, alguém que tivesse caminhado por esses corredores muito mais do que eu. Mas o que vivi hoje mudou completamente a minha visão. Alice continuou, agora caminhando lentamente pela sala, olhando nos olhos de cada um. Passei um dia inteiro infiltrada como funcionária de limpeza. Vi como as pessoas se comportam quando acreditam que ninguém importante está olhando. Vi dedicação e esforço de alguns, mas também vi descaso e arrogância de outros. Sobretudo, percebi que muitos aqui viviam sob o medo constante de Maurício, como se o futuro da empresa dependesse dele. Foi assim que entendi que o verdadeiro valor desta companhia não está apenas nas mesas dos executivos ou nas reuniões cheias de relatórios. O valor real está nas pessoas que trabalham duro todos os dias, sem reconhecimento, e que mantêm essa empresa viva, mesmo sem serem notadas. Um dos sócios, homem de meia idade e semblante rígido, comentou em voz baixa: nunca tínhamos ouvido isso de forma tão direta. Alice assentiu e respondeu de imediato: porque meu pai, apesar de ser um grande homem, estava sempre cercado por aqueles que mostravam apenas o que ele queria ver. Ele confiava em Maurício, acreditava em sua lealdade, mas não tinha como enxergar a maneira como ele tratava os mais simples. Eu vi isso hoje. Vi quando ele humilhou Maria, uma funcionária que dedicou anos de sua vida a esta empresa. E percebi como o poder nas mãos erradas corrói a dignidade das pessoas. Maria baixou os olhos, envergonhada de ser mencionada. Mas Alice se aproximou dela e falou alto o suficiente para todos ouvirem. Maria, você me mostrou o lado mais humano da empresa. Foi a única pessoa que me acolheu sem saber quem eu era. Me tratou com bondade quando todos me ignoravam. Você representa a verdadeira essência deste lugar. Por isso, a partir de hoje, quero anunciar que você não será mais apenas uma funcionária da limpeza. Quero que seja minha secretária pessoal, alguém em quem posso confiar, alguém que me lembre diariamente que o respeito deve estar acima de qualquer cargo. O impacto foi imediato. Os sócios se entreolharam, surpresos com a decisão inesperada. Houve alguns murmúrios, mas logo se transformaram em aplausos firmes que preencheram a sala. Maria levou as mãos ao rosto, emocionada, e balbuciou quase sem acreditar: Senhorita Alice, eu não sei se sou digna de algo assim. Eu só fiz o que achei certo. Alice colocou a mão sobre o ombro dela e respondeu com firmeza: é exatamente por isso que é digna. Não foi pelo cargo ou pela obrigação, foi pelo coração. E é isso que quero ao meu lado. Heitor deu um passo à frente e declarou em voz clara: senhores, temos diante de nós a nova CEO da empresa. E é evidente que ela sabe o que está fazendo. O nome de Rodrigo estará seguro nas mãos de sua filha. Os sócios aplaudiram novamente, desta vez de forma mais calorosa. Um deles completou: Alice, você tem o nosso apoio incondicional. Não está sozinha nessa caminhada. A jovem respirou fundo, deixando as lágrimas ameaçarem, mas não permitiu que tomassem conta. Eu agradeço a confiança de vocês, mas quero deixar claro que não vou repetir os mesmos erros que vi acontecerem. O poder não pode ser usado para esmagar os outros. A empresa deve ser conduzida pelo respeito e pelo reconhecimento de quem realmente trabalha. Eu não vou permitir que aqui dentro o medo seja a regra.
Nesse instante, todos que estavam na sala perceberam que a herdeira não era mais apenas uma jovem insegura, mas uma líder em formação. O uniforme de faxineira ainda estava sobre o corpo dela, mas a postura era de alguém que havia decidido assumir o próprio destino. Enquanto isso, do lado de fora do prédio, Maurício caminhava furioso pela calçada, ainda escoltado pelos seguranças que o haviam colocado para fora. Ele gesticulava, gritava palavras de indignação e xingava todos os envolvidos. Isso é uma armação. Uma menina não pode ocupar o meu lugar. Eu fui traído por todos vocês, miseráveis. As pessoas que passavam pelo local se viravam para olhar, algumas rindo da cena patética de um homem que havia perdido tudo. Maurício arrancou a gravata, a jogou no chão e continuou andando em círculos, incapaz de acreditar que a empresa que julgava já ser sua, agora estava completamente fora de seu alcance. Dentro da sede, porém, o clima era outro. Alice, ainda diante dos sócios, ouviu aplausos que não eram apenas formais, mas cheios de convicção. Heitor se aproximou e disse em tom discreto: "Seu pai estaria orgulhoso do que você fez hoje. Você provou que tem coragem para enfrentar o que vier." Alice respirou fundo e respondeu: "Não quero ser apenas a filha de Rodrigo. Quero mostrar que sou capaz de continuar o legado dele à minha maneira, corrigindo o que foi deixado de lado." Os sócios assentiram em acordo. Um deles acrescentou: "O que Maurício tentou fazer hoje foi vergonhoso. Se houvesse dúvidas em relação a você, agora não há mais nenhuma. Estamos do seu lado." Maria, ainda emocionada, enxugava as lágrimas e se recompunha, mas não conseguia deixar de sorrir. "Nunca pensei que viveria para ver algo assim. A senhorita transformou minha vida em um dia. Prometo que vou me dedicar com tudo o que tenho para não decepcionar." Alice a abraçou e respondeu: "Não me chame de senhorita. A partir de agora somos uma equipe." A noite caiu sobre a cidade, mas dentro da empresa parecia que um novo dia havia nascido. A jovem herdeira, vestida como uma simples funcionária, havia conquistado o respeito de todos ao seu redor. A cadeira do pai, que por instantes havia parecido pesada demais para ser ocupada, agora era o símbolo de uma nova era. Alice se sentou novamente, com postura firme, e declarou: "Este é apenas o começo. Vamos reerguer a empresa, mas desta vez de forma justa. E ninguém, absolutamente ninguém, vai nos impedir." Do lado de fora, ainda vagando pelas ruas, Maurício murmurava sozinho, derrotado e humilhado, incapaz de aceitar a queda repentina. Enquanto isso, dentro do prédio, Alice era reconhecida oficialmente como a nova CEO. Agora, com a confiança dos sócios e com o apoio sincero de Maria. Pela primeira vez, sentiu-se pronta para honrar o nome do pai e transformar o futuro da companhia. Obrigado por chegar até aqui. Em um mundo onde tanta dor passa em silêncio, você escolheu escutar até o fim. Se essa história mexeu com você, deixe sua inscrição. Isso nos ajuda a continuar trazendo relatos reais, que merecem ser contados. Escreva nos comentários de onde você está assistindo. E se puder, compartilhe. Pode parecer pouco, mas espalhar uma história de superação é também espalhar esperança.